Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo à disciplina Introdução à Ciência de Dados. Esse é o módulo 1, Ciências de Dados e Análise de Dados, unidade 2, Técnicas, Ferramentas e Algoritmos de Análise de Dados. Na unidade 2, trataremos da utilização do Google Colaboratory, uma ferramenta de notebook disponível para ciência de dados, utilizando a linguagem de programação Python. Vamos começar então? Começamos acessando o Google Colaboratory, uma ferramenta de linguagem de programação disponível em uma plataforma na internet. O Colab, como também é conhecido, permite que qualquer pessoa escreva e execute código Python através do navegador e é especialmente adequado para aprendizado de máquina e análise de dados. O Colab é um serviço de notebook Jupyter hospedado que não requer configuração para uso, ao mesmo tempo que fornece acesso gratuito e recursos de computação, incluindo GPUs, que são as unidades de processamento gráfico, em computadores e servidores para acelerar o processamento de tarefas. Um notebook é uma lista de células. As células contêm textos explicativos ou códigos executável e sua saída. Jupyter Notebook é um dos notebooks mais conhecidos e amplamente usados. É um ambiente interativo de computação que permite criar e compartilhar documentos interativos que contenham código executável, texto formatado, visualizações e outros elementos. Ele é amplamente utilizado em ciência de dados, análise de dados, pesquisa científica, aprendizado de máquina e muitos outros campos onde a exploração de dados e a documentação interativa são necessários. O Google Colab é uma plataforma baseada na web, que permite que você crie e execute notebooks Jupyter hospedados na nuvem, tornando uma excelente escolha para a ciência de dados. Ele oferece uma combinação de recursos de computação em nuvem, também acesso gratuito a GPUs e uma integração perfeita com outras ferramentas do Google, como o Google Drive. Aqui estão alguns passos básicos para começar a usar o Google Colab para ciência de dados. Primeiro, você tem que acessar o Google Colab. Abra o seu navegador da web e acesse o Google Colab. Pode utilizar esse link que está aqui disponível, link.fms.br/google-colab ou colab.research.google.com. Se quiser, também pode procurar no navegador. Faça login com sua conta do Google. Você precisará apenas fazer um login com uma conta do Google para acesso ao Colab. Se você não possui a conta do Google, é necessário criar uma. Crie um notebook. Após fazer o login, você será direcionado para a página inicial do Google Colab. Lá, no menu Arquivo, no canto esquerdo, clique em Novo Notebook para criar um documento de notebook em branco. Nomeie o notebook. Dê um nome ao seu notebook, clicando no texto Untitled 0 no canto superior esquerdo da página e trocando por um novo nome. Como exemplo que nós vamos a seguir, inclusive eu vou pedir para que você troque o nome para ciência de dados. Qualquer arquivo criado no Google Colab ganha uma extensão .ipynb. Nessa tela a seguir, então você está vendo aí o menu, onde você pode, ao escolher arquivo, novo notebook, seu notebook será criado e apresentado, como está nessa tela, nessa figurinha. Note que ele ainda está com um nome genérico, que veio de fábrica, né? Untitled 0.ipynb. Você não deve se esquecer de renomeá-lo quando for salvá-lo. Depois de seguir esses primeiros passos, o ambiente está pronto para começar os primeiros desenvolvimentos. Em um Colab Notebook, você pode digitar diretamente o código Python nas linhas do seu caderno, que aparece como se fosse um caderninho. Depois você pode clicar no botão Play, ou é o botão Executar,
que fica do lado esquerdo, para obter diretamente os resultados. Essencialmente, utilizaremos o Python dessa forma, pois é de longe, para nós aqui, a mais vantajosa. Você pode estar se perguntando, onde é que está o Python aí, então? Quem está processando o código do meu notebook? Onde o meu notebook está sendo salvo? Onde estão as bibliotecas Python para Data Science? E aí você vem com mais um monte de perguntas, por exemplo, onde, quem, como, né? E a resposta sempre vai ser a mesma. Está no Google, né? Baseado no exemplo do livro Data Science do Zero, a gente vai utilizar os primeiros exemplos de como utilizar análise de dados no Colab. Vamos supor que você tenha a missão de responder sobre algumas características de um grupo de cientistas de dados, você e mais alguns amigos aí, certo? Então, nós temos aqui 10 pessoas, 10 cientistas de dados. O Heron, Dunn, a Sue, o Xi, o Thor, o Clive, o Hicks, o Davin, a Kate e o Klein. O que se pretende são os laços de amizade, reunidos em formatos de pares. Neste caso, como exemplo da relação 0, 1, Heron e Dunn são amigos, e as relações são estas. Heron e Dunn, Heron e Sue, Dunn e Sue, Dunn e Xi, Sue e Xi, Xi e Thor, Thor e Clive, Clive e Hicks, Clive e Devin, Hicks e Kate, Devin e Kate e Klein. Representar as amizades em uma lista não é muito prático, né? Mas vamos tentar tudo isso no colaboratório. Adicione células do código de texto. E aí você pode adicionar células de código, onde você escreve o código Python. E as células de texto, onde você adiciona texto e documentação ao seu notebook. Você pode usar os botões mais no canto superior esquerdo da página para adicionar novas células. E aí, escreva o código Python como está aqui. Nas células de código, você pode escrever e executar códigos Python como faria em um ambiente Jupyter Notebook. Basta escrever o código na célula. Pressione Shift e Enter para executá-lo e ver os resultados diretamente no notebook. Esse é o primeiro código que a gente então deve construir da lista de cientistas de dados. Então, para isso, basta a gente só digitar, né? Usuários igual, abre colchete, e as relações das amizades. Em seguida, se você der Shift Enter, aí ele vai mostrar a relação de usuários cadastrados e as suas relações. O resultado, então, embaixo apresentado é semelhante aos dados definidos na variável usuários. Vai aparecer lá o ID 0 para digitar cada usuário. Nós vamos, então, colocar ID 0, nome, Hero. Aí, na hora de executar o código, ele vai aparecer a palavra ID, o número, vai aparecer a palavra nome e a expressão que nós colocamos em seguida, que é o nome de cada cientista de dados. Então, ele vai aparecer embaixo, como está aqui na tela, na parte de baixo, ele vai aparecer exatamente semelhante aos dados definidos das variáveis usuários. Então, isso aqui é uma lista. Listas são uma das estruturas de dados mais versáteis do Python. Uma lista pode ser simplesmente definida como uma lista de valores separados por vírgulas entre colchetes. Listas podem conter itens de diferentes tipos, mas geralmente todos os itens têm o mesmo tipo. As listas Python são mutáveis e elementos individuais de uma lista podem ser alterados. Agora vamos cadastrar os dados de amizade reunidos na lista de pares. Então, para isso, a gente fez esse código aqui. Pares de amizade. Colchete, a lista. A primeira relação, 0 e 1. Lembram? A nossa primeira relação é o Hero e o Doom, e assim por diante. O segundo cadastro é o 0 e o 2. Se a gente olhar na tabelinha, a gente vai lembrar que o Hero também é amigo do
da Sue. E também o Harold é amigo do Doom. Já o Doom é amigo do terceiro, que é o Xi. E assim vai. Então, a gente aqui foi feita uma espécie de relação. O 0 e o 1, o 0 e o 2. O 1 e o 2, o 1 e o 3. E assim por diante. O 2 e 3, o 3 e o 4 com 5, e assim, essa é a relação de amizades. Para mostrar essa relação, basta a gente simplesmente pedir para demonstrar o que está armazenado na lista pares de amizade. E aí está escrito aqui, pares de amizade, Shift Enter, ele executa. Para demonstrar essa lista de pares, não é tão simples assim, mas então a gente cria um dicionário de dados, uma dict, que é o que a gente vai fazer a seguir, que agiliza uma pesquisa na qual as chaves serão os IDs, os identificadores da relação, dos usuários e dos valores, que serão as listas dos IDs com seus amigos. Dicionário é um conjunto desordenado de chaves, de pares de valores, com a exigência de que as chaves sejam únicas dentro de um dicionário. Um par de chaves cria um dicionário vazio. Bom, em seguida, então, agora a gente vai ver o código com o dicionário. Então, aqui a gente está digitando um dicionário. Amigos igual usuário, ID, dois pontos, abre e fecha colchetes, for usuário em usuários. Significa que, então, nós criamos um dicionário chamado amigos. E aí a gente pede para demonstrar esse dicionário criado. É só digitar o nome do dicionário, amigos, Shift Enter, e aí ele mostra os dicionários criados. O 0, o 1, o 2 e assim por diante. Por enquanto, os dicionários estão vazios. Em seguida, a gente então vai executar um loop pelos pares de amigos para preenchê-lo, para complementar, ok? Então, aqui, nesse caso, for I e J dentro de pares de amizade. Então, a gente vai jogar para pares de amizades os valores de I e de J. Então, para I, no caso, para J vai ser o amigo do usuário I. Então, nós executamos duas vezes a mesma função para que a gente jogue os pares de amizade. E em seguida a gente pede para demonstrar o par de amizade criado. E aí ele criou. Para o 0, ele criou 1 e 2. Para o 1, ele criou o 0, o 2 e o 3. Para o 2, ele também tem relação com o 0, com 1 e com 3. E assim a gente consegue, de certa forma, executando esse loop, os pares de amizade. Como a lista está em um dict, é possível fazer a pergunta: qual é o número médio de conexões de cada cientista de dados? Para isso, então, aí é necessário saber o número total de conexões. E aí a gente precisa, então, somar essa quantidade de conexões. Como está fácil aqui, se a gente quisesse, a gente poderia fazer isso a olho nu, né? Aí, somar todas as conexões, todas as listas de amizades, isso é fácil. Mas a gente pode, então, usar uma def, uma função de definição, chamada def número de amigos. Aí, para isso, é essa pergunta: qual é o número médio de conexões? Então, a gente cria um def chamado número de amigos, baseado no dicionário usuários. Quantos amigos tem o usuário tal? Então, para isso, a gente cria um código em que ele vai contar quantas identificações tem para cada lista usuário. E aí, o mesmo para amigos. Aí, quando ele retorna essa definição, a gente pede até para mostrar essa quantidade de conexões, somando essas conexões, por isso a linha total conexões igual a sum é soma, soma o número de amigos, de usuários, enquanto ele conseguir ler o que está na lista de usuários. E aí a gente pede para ele demonstrar o número de conexões simplesmente mostrando total underline conexões.
O número total de conexões nem parece, né? A olho nu a gente acha que é só uns 10 ou 15, né? Não, 24 conexões. Esse é o total de conexões. Def é uma palavra reservada. Ela inicia a definição de uma função no Python. Ela deve ser seguida do nome da função, como vocês devem ter percebido ali, def número de amigos. Então, é o nome da função e da lista de parâmetros formais entre parênteses, que a gente acabou de usar. Os comandos que formam o corpo da função começam na linha seguinte e devem ser indentados, como nós falamos no módulo, na unidade anterior. Mesmo funções que não usam o comando return devolvem um valor para o Python. Assim assim ainda parece pouco interessante, né? Mas nesse caso, mesmo que esse valor retorne nada, ou none, como é chamado, ele de certa forma, ele acaba usando essa condição, retorno nenhum. O interpretador interativo ele evita escrever o none, quando ele é o único resultado de uma expressão. Mas se quiser vê-lo, você pode usar usando o comando print. Agora, é só dividir o total de conexões pelo número de usuários. Nesse caso desse código, então, a gente está querendo saber o número total de conexões dividido pelo número de usuários. Então, o que a gente faz? A gente conta quantos usuários tem quantos usuários tem na lista. Aí basta a gente saber usando a função len. Num usuários vai ser então a quantidade de usuários da lista. A VG Connections vai guardar a média, a VG de average, de média, vai guardar a média de conexões. Então, total conexões dividido pelo número de usuários. O AVG Connections, então, vai ser 2.4, ou seja, o número de usuários era 10, lembra? E o número de conexões, 24. 24 dividido por 10, o número médio é de 2.4 conexões. Também é possível saber quais são as pessoas que possuem maior número de amizades. Neste caso, a gente pode, então, criar uma lista chamada num amigos por identificações, e aí demonstrar esse número de amigos por usuários. Então, o zero possui duas conexões, o hero possui duas conexões, o 1 possui três conexões, o 2 possui três conexões e assim por diante. Nesse caso, o comando for, que está sendo apresentado aqui do Python, ele faz uma iteração sobre os itens de qualquer sequência, seja uma lista, uma string, na ordem que aparecem na sequência. Com o for usuário in usuários, o exemplo então tenta criar uma lista infinita até o número total de usuários. Então, ele pega o número total e vai criando uma lista infinita. Com o número de usuários, como ele não é tão grande assim, então a gente pode colocá-los em ordem decrescente, dos que têm mais amizades para os que têm menos amizade. E aí o que a gente consegue? Identificar quem, nesse caso, a gente já está tendo um conhecimento maior, né, de quem tem o maior número de amigos nessas relações. E aqui a gente pode, então, criar uma classificação da lista. Nesse caso, a gente simplesmente coloca usando na classificação, a gente pede para apresentar num modo de ordenamento, sort. E aí a gente pede para ele apresentar em sort. Muito bem. E agora, né? Pequenas funções anônimas podem ser criadas. E essas funções elas podem fazer um retorno da soma dos seus argumentos, né? Esses códigos eles podem ser todos salvos no Google Drive.
que é o que já está acontecendo. Esse seu primeiro código ele já está sendo guardado no Google Drive. E você pode, inclusive, fazer download em seu computador quando você terminar. O Google Colaboratory é uma plataforma onde é possível importar bibliotecas de ciência de dados, como Panda, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn. E aí você pode trabalhar com ele diretamente no seu notebook para análise de dados e aprendizado de máquina. O Colab ele permite acessar os arquivos do Google Drive e planilhas do Google Sheets ou até mesmo uploads de arquivos diretamente para o seu ambiente. O Colab ele oferece suporte a interfaces gráficas e inclusive interfaces que a gente chama de TPUs, que são interfaces de processamento tensorial para inteligência de dados, que é útil para treinamento de modelos de aprendizado de máquina em larga escala, inclusive. Você pode compartilhar o seu notebook com outras pessoas, permitindo que elas vejam e colaborem em tempo real com o código que você está escrevendo. O Colab recebe uma variedade de recursos avançados, como suporte e comandos do sistema, extensões de notebook, integração com o GitHub e muito mais. Sobre o colaboratório, você pode explorar ainda mais as noções básicas utilizando a seção Perguntas Frequentes, que está disponível no FAQ do Colab. É só você acessar a documentação que está disponível lá do Colab. Outra ferramenta também conhecida é o GitHub, que é uma ferramenta disponível para desenvolvedores que gostam de trabalhar de forma colaborativa, inclusive. Lá você consegue compartilhar os seus softwares de código aberto, ou até desenvolve projetos fechados. Outra ferramenta também bastante utilizada é o Kaggle. É uma plataforma de desenvolvimento muito utilizada até para competições de ciências de dados. Do Kaggle é possível fazer downloads de conjuntos de dados. Qualquer uma dessas ferramentas, qualquer uma delas. São plataformas muito úteis para o que faremos no nosso aprendizado dessa disciplina. Resumindo, utilizamos aqui o Google Colab como ambiente de desenvolvimento do nosso primeiro código. O Colab permite que você escreva e execute a linguagem Python diretamente em seu navegador. E a vantagem é que você não precisa instalar o Python no seu computador, pois ele está disponível, né, na nuvem, hospedado dentro dos servidores do Google. Nenhuma necessidade de configuração do Python, pois o Google faz isso para você. Você tem acesso gratuito, né, a todo o potencial de GPU do Google para Machine Learning. Você também pode fazer compartilhamento fácil dos seus códigos através de notebooks do Google Drive. Você também pode aqui recordar, né, voltar aí ao que nós fizemos de desenvolvimento baseado em uma lista de relações de amizade de alguns cientistas de dados, né? Nesse caso, o código, depois de pronto, ficou gravado já no Google Drive. Embora a escolha tenha sido o Google Colab, podemos usar outras ferramentas com suporte a unidades de processamento gráfico e a unidades de processamento de tensores. Outras ferramentas conhecidas de fácil uso são GitHub e o Kaggle, plataformas disponíveis online. Na próxima unidade, trataremos dos dados armazenados em um banco de dados. Bons estudos, um abraço e até mais.